Shabbat Shalom, estamos novamente com vocês para um pequeno comentário sobre a Parashá desta semana. A Parashá chama-se Lech Lecha, traduzindo em português como saia. No hebraico seria melhor interpretado como vai embora ou vai para lá. E é ainda em Gênesis 12:1 até o 17:27. Na Haftará teremos Isaías 40:27 até 41:16. E para a Nova Aliança escolhemos Romanos 3:19 até o 5:6. E duas partes do Hebreus, os judeus messiânicos, dos capítulo 7, versículo 1 ao 19, e capítulo 11, do versículo 8 ao 12. A Parashá desta semana tem alguns elementos complicados. Tem alguns elementos que são muito atuais. Tem alguns elementos que são muito claros. Então temos três partes diferentes. Elementos complicados, elementos definidos, estudados, e elementos que têm uma narrativa mais de fábula que história. Muitos elementos da Parashá esta semana não podem ser corroborados ou não vão ser corroborados pelos estudos arqueológicos. Aí temos a frase famosa de muita gente que diz: está vendo? A Bíblia é uma coleção de fábulas, não é exata, não pode ser seguida porque não é correta. São histórias misturadas, fábulas, etc, etc, etc. Não há dúvida que há algumas contradições na narrativa bíblica, especialmente nas partes mais antigas. E nós devemos lembrar que todas as partes mais antigas foram levadas à escrita muitos séculos mais tarde. E até lá elas chegam como histórias do povo contadas, ou seja, de boca a boca, mas que não estão escritas. Não existe uma linguagem escrita ainda naquela época, não entre o povo de Israel, pelo menos. Em outras nações mais avançadas, sim. Mas Israel está nos seus princípios, está começando, ainda não tem um idioma próprio, está usando uma série de misturas de idiomas e muito menos uma linguagem escrita. Então não há uma crônica escrita perfeita que pode ser aplicada quando você vai fazer a redação da Torá. Ou seja, estamos recebendo histórias ou tradições que foram passadas de boca em boca e que obviamente com os séculos vão passar modificações. Isso não quer dizer que a Bíblia não é exata. O que a Bíblia está tentando fazer, especialmente nas épocas mais antigas, é montar ou organizar uma narrativa coerente de todas as tradições que foram passadas de boca em boca. Tem erros? Sim, tem erros. Obviamente tem erros, porque tudo é uma tradição oral durante muitos séculos e sabemos muito bem que tradições orais são modificadas ao ser passadas de boca em boca. Isso não quer dizer que está sendo errado. Está sendo redigido da melhor forma possível, de acordo com as fontes que eles têm e com o conhecimento que eles têm. Mas algumas coisas são muito claras. Primeiro que nada, temos a bênção de Abraão, quando ele, obediente, e a palavra obediência aqui também é muito importante, ele deixa tudo para trás, ele leva a sua tribo, e a Bíblia diz: e as pessoas que ele comprou, ou seja, a escravidão é parte da sociedade naquele momento, e é parte da tribo, e ele vai partir por uma longa e complicada jornada até chegar na terra de Canaã. O caminho direto seria através do deserto, mas naquela época ainda o camelo não está domesticado. Sabemos isso pelas escavações arqueológicas. Ossos de camelo vão aparecer nas comunidades mais tarde, o que quer dizer que o transporte é basicamente o burro, e o burro não pode atravessar longas distâncias de deserto, o que obriga Abraão a fazer uma volta relativamente comprida até chegar à terra de Canaã.
Mas diz assim a palavra, já no início, aqueles que te abençoam serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoam serão amaldiçoados. Quem deseja bem ao povo de Israel vai viver bem, quem deseja o mal será castigado. E olhem até que ponto a Torá pode ser, mesmo de uma época tão antiga, a palavra de Hashem, a palavra do Eterno, se torna realidade. Estamos vendo a Europa sendo destruída pelo Islã hoje em dia. Essa mesma Europa que perseguiu os judeus durante séculos, que levou os judeus aos campos do Holocausto, ela está recebendo agora o castigo do Islã. A Europa está sendo destruída pelo Islã, e não há nada mais claro nesta frase tão famosa, nessa profecia do Senhor: quem te abençoa será abençoado, quem te amaldiçoa será amaldiçoado. A realidade está ali na nossa frente. Outro dos pontos que estão muito claros e devemos acostumar como fato, aceitar como fato, é que quando a situação em Canaã, do ponto de vista de chuvas, estava difícil, estava uma sequia muito forte. Isso acontece nesta terra, quando tem poucos rios. O povo de Canaã, as tribos que ali moravam, desciam para o Egito, que é relativamente perto, alguns dias, algumas semanas de caravanas, mas no Egito tinha água sempre, tem o Nilo, que o ano inteiro está correndo. E até que a situação melhorasse em Canaã, vemos muitas vezes essas tribos, esses povos que descem de Canaã para o Egito com seus rebanhos, às vezes deixando alguns poucos aqui para manter a posição da terra de uma área determinada. E assim que surge a ordem de Melquisedeque ou Melquisedeque, e vemos isso que se repete várias vezes na narrativa histórica da Torá. Então temos vários elementos aqui que são básicos na compreensão da Torá. Primeiro, nem tudo é exato. Isso não quer dizer que não tenha sucedido ou acontecido de um jeito ou outro, mas sim que a narrativa escrita foi levada realmente à palavra escrita muito mais tarde. E até então é apenas a tradução ou a tradição oral que chega. Segundo ponto que está se cumprindo perfeitamente: quem amaldiçoa o povo judeu será amaldiçoado. Faz 2 dias atrás vimos um pogrom, praticamente um ataque contra os torcedores de uma equipe de futebol na Holanda, por grupos muçulmanos armados, organizados, e mostrando que eles não têm controle na Holanda sobre esses grupos. Ou seja, os muçulmanos podem fazer o que eles quiserem e o governo holandês é incapaz da menor solução para esse problema. A Europa é um continente islâmico, cada vez mais, com exceção de alguns poucos países. E o terceiro ponto importante realmente, lembrar-se que estamos ainda numa época de movimento de caravanas, movimentos de tribos, que vão mudar de lugar de acordo com a situação da terra, da chuva. Eles dependem da água para seus rebanhos. Ainda não estão instalados como agricultores, são rebanhos de pastores, são aldeias de pastores, são tribos de pastores. E o que quer dizer que a chuva para eles é sumamente importante, encher os poços d'água, porque sem isso o gado não sobrevive. Esses elementos estão todos colocados na paraxá de hoje, e todos eles servem de base para muitos eventos que vão acontecer nas próximas paraxot, com o que viria a ser o início do povo de Israel. Devemos lembrar uma coisa muito importante, e com isso eu quero finalizar a palestra de hoje. Não temos que ter medo de estudar a Bíblia. Mesmo se nós achamos contradições, especialmente a arqueologia,
É uma ciência que vai mostrar muitas vezes a razão ou a origem dessas contradições. A Bíblia não está errada, porque a Bíblia nesse momento, nesse período de tempo, não está querendo ser uma crônica história perfeita. Está contando mais que nada a sucessão de eventos que vão levar à criação das tribos de Israel. Lembremos bem disso e um Shabbat Shalom para todos.